Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, de Química, do curso Positivo. E hoje eu tenho o privilégio de entrevistar um grande amigo, um estupendo profissional, oftalmologista, o Dr. Peter Ferenczi. Falei certinho? Ferenczi, tá certo. Ferenczi. E eu gostaria, gente, que ele começasse, né, doutor, falando... Posso chamar de você ou não? Lógico. Então você, mas é doutor. Viu, Ferenczi, Peter Ferenczi, agora eu falei certo. Falando um pouquinho do seu histórico, beleza? Vamos contar um pouco, tantos alunos que eu tive quase 1 milhão de alunos, na faixa de 1 milhão. E eu tive também o privilégio de dar aula para você, sim ou não? Sim, foi seu aluno. Então vamos contar mais toda a tua história desde o início, porque, na verdade, vocês médicos aí também, não só médicos, engenheiros, o pessoal que vem aqui é uma lição de vida para esse povo tão assim carinhoso que a gente tem, né? De ter contato e tal. E é um espelho para eles. Isso é muito legal eles saberem que toda a luta que vocês tiveram para conquistar onde vocês estão. Então, por favor, fique super à vontade e fale um pouquinho para o pessoal aí. Legal. Obrigado, Giba, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Quando eu recebi o convite do Giba, eu fiquei bastante empolgado, porque a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, né? Se eu estou sentado aqui hoje para falar sobre a minha profissão, minha experiência de vida, muito disso eu tenho que agradecer aos grandes professores que eu tive. Você foi um deles, né? Então, se eu conseguir passar no vestibular, que é um vestibular muito difícil, né, para medicina. E as matérias eram difíceis na época, né? Muito difíceis. Você teve um desempenho bom? Tive um desempenho bom. Eu lembro até Química foi minha maior nota no vestibular da Federal. Só, hein, gente? Não é combinado, não, hein? Então eu agradeço bastante o convite, eu fico realmente feliz em estar aqui e grato, né? Porque se eu estou aqui foi graças a grandes professores que eu tive. Então fale um pouquinho assim, a tua origem. Conte um pouquinho, vamos bem devagarzinho, e daí a gente vai misturando outras histórias. Joia. Bom, eu sou de Curitiba. Minha família, meus pais são nascidos aqui, mas meus avós vieram da Europa no período da guerra. Então meus pais, eles falam, minha mãe fala alemão, porque meus avós de parte materna são austríacos, né? Austríacos? Isso, e de parte paterna húngaros. Então meu pai ele fala húngaro de casa, né? Aprendeu em casa. E minha mãe fala alemão. Então eu sei um pouquinho assim de cada língua, mas não falo fluente em nenhuma das duas, porque meus pais não falavam fluente entre eles, né, a língua. Mas eles vieram da Europa na época da guerra. Aí eu fiz minha formação aqui, estudei aqui, passei no vestibular da Federal, não passei no primeiro vestibular, isso é importante, né? Eu sei que tem muitos alunos, né, pessoas querendo fazer vestibular, e o vestibular de medicina é um vestibular muito difícil. Eu acho que a obrigação que o aluno tem é de estudar, mas passar não é uma obrigação. Porque às vezes o pai cobra isso, né? Você tem que passar agora. Sim. Pelo amor de Deus, depois eu não vou mais pagar nada. Não pode fazer isso com o filho. Porque é difícil mesmo, a concorrência é bem grande, né? E essa pressão psicológica torna um pouco difícil o estudo, né? Então é uma somatória de fatores. A pessoa tem que estar bem, tem que estar fazendo atividade física, para ter uma cabeça boa para poder estudar e até na hora da prova se sair bem. Tem muito aluno que é um crânio, mas fica muito nervoso na hora da prova e não tem um bom desempenho, não porque não tem o conhecimento, mas porque estava muito nervoso. E, Peter, na verdade, o aluno tem que lembrar da prova como se fosse o treinamento que ele teve durante o ano. Exatamente. Então, ele tem que levar muito a sério os simulados, as provas, porque ele não pode, na hora, pegar uma questão de química, por exemplo, e falar, vou inventar isso aqui, deixa eu pensar. Não pode. Ele já tem que saber qual é o assunto ao ler. Você deve ter passado por isso na prova, né? Quando você está confiante, você lê, já sabe se é de entalpia, se é de eletroquímica, se é orgânica. Você já tem ideia do que é. Então, a tua cabeça já dá uma... Ela abre e já dá uma luz que você já sabe como tentar resolver. Você já sabe que é uma daquelas que você vai matar. Exatamente. Matar no bom sentido, hein? Tem aquela frase que diz, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Então a sorte ela está acompanhada pelo conhecimento também. Então quanto mais conhecimento você tem, mais rápido você resolve as questões. Claro, chega um momento na prova que você... ninguém sabe tudo, né? Tem algumas questões que você pula.
e até muita gente não sabe desse método, mas muitas provas, a maioria das provas, né, tem o mesmo valor para todas as questões. Então tem um aluno que fica preocupado e fica batendo a cabeça numa questão, querendo resolver, pula, vai para outra questão e deixa essas mais difíceis para o final, porque ela vai valer o mesmo peso de uma outra questão que provavelmente o aluno saiba. E às vezes a influência até de familiares que não podem pressionar nesse sentido. Eu falo para os alunos, o pai fala, filho, você vai fazer o vestibular amanhã, tenha garra, não desista das questões. E às vezes não dá tempo de pegar a questão 80, 70 lá que você nem viu, porque você pega uma questão, por exemplo, vamos supor, de literatura, ou de matemática, ou de física, ou de química, e você emperra, e não sai. Aí você fica lembrando, puta, de falar que eu tenho que ter força de vontade. E você está perdendo tempo, vai dando mais nervosismo. Exatamente. Aí você se desequilibra totalmente, né? Exatamente. Mas isso que você falou, Giba, dos simulados é uma coisa bem importante, porque tem gente que faz o simulado, vê a classificação e segue a vida e não vai ver o que errou. Eu acho que a gente aprender com os erros é a melhor forma de você elevar, né, o teu nível de conhecimento. Então você faz o simulado e por isso que é besteira colar em simulado. Exatamente. Tem que ver onde está a tua deficiência. Prova, ver onde você errou e estuda aqueles pontos que você errou. Peter, você fez em que ano positivo? 99 para 2000. 2000? Olha, 2000, passa rápido, né? E hoje é 2001. Um grande médico aí. Que legal, hein? E entrando um pouquinho nessa parte de escolha da profissão. Uhum. Quando que você pensou em fazer medicina e qual foi a influência que você teve para pegar como referência para fazer a medicina? Você tem ideia disso quando foi? Boa pergunta, Giba. Durante o meu segundo grau, eu sempre fui assim, mas eu tinha uma inclinação por áreas exatas, física, química, sempre gostei muito. E tanto que durante o meu segundo grau, eu fui para aquele colégio técnico, Cefet, né? Na época era um colégio muito bom. E hoje tem o TFPR, né? Isso. Muito eu bom. Cheguei a ingressar, comecei a fazer o técnico de mecânica, né? Cada curso tinha um jaleco de uma cor, a gente ia de jaleco verde para o colégio. Ah, é? Cada curso? E olha que interessante, pessoal. E durante a metade do curso, eu fiz acho que uns 6 ou 8 meses e decidi que eu ia fazer medicina. Mas não sabia para que área eu iria, né? Então, veja, e na família não tinha médico aqui? Não, nenhum médico. Eu fui o primeiro médico da família. E durante o segundo grau, eu pensei que talvez eu faça vestibular para medicina. Então, eu vou voltar, né, para o meu colégio de ensino mais geral, porque talvez eu faça medicina. E a escolha da oftalmologia se concretizou, claro, em grande parte por essa queda, assim, por parte de física, raciocínio abstrato, tecnologia, e a oftalmologia tem muito disso, né? O jeito de como óptica, né? Óptica, o jeito como a gente opera hoje já é diferente de 2 anos atrás. Então, a oftalmologia, não só a oftalmologia, muitas especialidades tem assim de 2 anos atrás é diferente? É diferente. Pessoal, veja a evolução tecnológica, né? O doutor Marcos Mocelin estava falando também de cirurgia de nariz e tal, como hoje vai mudando as coisas, né? Exatamente. Mas tem coisa que a pessoa tem que saber e tem que ter uma mão boa também para poder fazer uma boa cirurgia. Não adianta só ir na tecnologia. É uma somatória de fatores. Né? E cada vez a responsabilidade aumenta, né? Sim. E durante a faculdade de medicina, Você fez na Federal? Eu fiz na Federal. Eu gostava muito de neurocirurgia, otorrino, oftalmologia, acompanhei um pouco, né? Cada especialidade. Para quem não sabe, no último ano da faculdade de medicina, a gente tem a oportunidade de participar de um estágio que se chama estágio eletivo, onde você acompanha... Estágio eletivo. Você acompanha, né, por algumas semanas um serviço que você tenha assim afinidade. Eu acompanhei um pouco de cada, mas acabei decidindo pela oftalmologia. Foi engraçado, um dia um professor, acabei fazendo amizade, um grande profissional hoje aqui em Curitiba, ele dando aula, e eu percebi que Qual ele dava... o nome dele? Vamos dar o nome também, tá?
Agradecendo? Doutor Hamilton Doutor Hamilton, olha só. Gratidão é a memória do coração, né? Exatamente. A gente tem que lembrar das pessoas queridas. E eu percebi que ele dava aula sorrindo, aquilo me chamou a atenção, né? Era uma aula sobre um tema técnico, era topografia. Topografia é o estudo da curvatura e o formato, a anatomia da córnea, né? Esse meio transparente dos olhos, onde a gente faz muitas cirurgias refrativas, né? Para correção de grau, tratamento de ceratocone. E ele dava aula sorrindo. Eu falei, puxa, que interessante, né? Me chamou a atenção. Mas o que te chamou nisso? Você achou que ele tinha felicidade de exercer a profissão? Eu acho que o fato de você estar sorrindo, falando sobre algum prazeroso, tema, né? É prazeroso, demonstra a paixão e amor que você tem pelo que você faz. Que bacana. E esse lance da tecnologia, né? O Brasil está muito... o que eu vejo, já tem muita gente indo para esse lado, né? Tem, muito. Dentro da medicina, a gente tem muitas sub-áreas, né? Subespecialidades. E eu acho que qualquer pessoa que vá para a área da medicina tem muito leque para escolher dentro de perfis. Então, aquele profissional que não gosta muito de conversar com o paciente, é mais técnico, ele vai fazer radiologia, ele analisa imagens, dá laudos. Que também é super importante em casos de fraturas e tal, sim, né? Cada especialidade tem sua importância. Aquela pessoa que gosta de conversar mais, às vezes vai ser psiquiatra, a pessoa que gosta de cirurgia de precisão, microcirurgia, vai fazer oftalmologia, neurocirurgia, otorrino, né? Então acho que tem um leque assim para todo tipo de perfil dentro da área médica. E essa calma você sempre teve? Você me acha calmo? Assim, eu acho calmo. Não acha, Lara? Calmo assim na atitude e tal. Isso acho que é importante também pro atendimento, né? Porque eu fico imaginando, às vezes o médico, você vai ao médico, né? Aí você chega lá, o cara fala, meu Deus, como é que você pegou isso? Se o cara fala isso, já dá um susto. A pessoa se desequilibra emocionalmente. Ou no dentista, não precisa, todos têm o mesmo valor. Você vai ao dentista, o cara fala, pelo amor de Deus, não sei se vai dar certo, sabe? Passa uma insegurança para o paciente. A gente chama isso de empatia, né? Você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso... Lembrando do sofrimento que ele pode ter ou está tendo, ou até um sofrimento de preocupação. Isso. Às vezes nem está sentindo dor, mas ele está preocupado porque pode ser uma coisa grave, né? Exatamente. Isso tem muito, não tem? As escolas médicas, elas enfatizam e focam muito isso no estudo, né, da propedêutica, quando a gente, no início da faculdade, está estudando em como examinar, como conversar com o paciente. Esse lado humano, ter a né? empatia, exatamente. Porque tem formas e formas de você falar com o paciente, né? E a gente sabe que muitas vezes o paciente ele tem um problema que não é solucionável. Existem muitas distrofias de retina, assim como alguns tipos de câncer, que, assim... Mas dá para prorrogar. Hoje não tem uma solução factível, imediata, mas eu acho que o mais importante dentro da medicina, você que vai fazer medicina, lembre sempre disso. Jamais, nunca tire a esperança de um paciente. Até porque a gente não sabe, né, como que os estudos estão evoluindo. O avanço tecnológico, de repente, pode curar. Existem muitas distrofias, problemas de retina, que não tem uma solução imediata, mas o que mais se estuda hoje é implante de células-tronco, né, essa análise genética, que às vezes em 2, 3 meses pode surgir com uma novidade que deixa o paciente com a expectativa lá em cima. E é importante estar ligado em congresso, com as revistas também, né? Tem revistas especializadas nisso, Sim, revistas específicas para cada área, né, da medicina, e participar de congresso é super importante, porque a gente encontra pessoas do mundo todo, então a gente compartilha conhecimento, aprende técnicas novas, discute, às vezes uma coisa que para mim é rotineira, o colega fala, puxa, que ideia legal, nunca pensei nisso, e ele agrega no jeito dele atender ou de operar. Por exemplo, o jeito como eu opero hoje, cada etapa da cirurgia eu aprendi com algum mentor. Um mentor foi uma pessoa, né? Um mentor é uma pessoa que eu fui observar, operar, e falei, puxa, isso é legal desse cara operar. Aí eu coloquei no início da minha cirurgia. A parte do meio da minha cirurgia eu aprendi com outro cara. Então você vai puxando o que as pessoas têm de bom e vai criando, né, o teu método de operar, de atender. Você sabe que meu pai era cirurgião, né? E ele foi cirurgião da aeronáutica também, porque na época não tinha muitas opções. Era difícil a medicina, poucas faculdades de medicina. E ele foi para a aeronáutica. E daí depois ele
fez curso de cirurgia plástica até com o Ivo Pitangui e tal. Olha só, mas legal. ele falava, filho, tem que aprender com as pessoas, tem que aprender. Nunca se ache o máximo. Exato. Então ele fazia cirurgia geral, porque tem que fazer você trabalhando no quartel, tudo tem que fazer, né? Sim. Mas ele era de uma pureza e de uma mão também para poder fazer plástica, tanto de nariz, de orelha, toda essa parte facial ele fazia também. Mas ele sempre tinha uns 4 ou 5 médicos que o encaminharam. Sim. Aroshi, Mélega, tudo que eles falavam. E eu, quando pequeno, já ia ouvindo o nome dos que ele idolatrava. E isso na vida é fundamental, né? Sim. A sua mãe era médica também. Minha mãe era médica, mas ela exerceu pouco tempo a medicina. Ela foi para a ciência, para ser cientista no Butantan. Mas ela é endocrinologista. Depois ela foi convidada, né? Porque ela fez medicina, ela passou em primeiro lugar. Ela tinha um orgulho muito grande. Primeiro lugar. E ela se esforçava muito, sabe? Para sustentar a família, para batalhar. E ela batalhou pela comunidade científica, ela tinha um amor pela profissão. Era uma coisa assim fantástica. Eu acho mais bonito dela a pureza e a simplicidade de tratar as pessoas e das coisas cotidianas. Porque como ela veio do interior, ela veio de Palmital, interior de São Paulo, perto de Ourinhos. Então ela tinha toda aquela colônia que ela visitava, sabe, os amiguinhos da infância. E uma coisa que eu lembro da parte humana, quando ela já estava consagrada na medicina e tal, e ela começou a se formar, quando ela se formou, ela foi ver as amigas. E tinha amigas que se esconderam. Olha, isso não pode acontecer com o ser humano, a gente tem que respeitar, tem que valorizar o ser humano. E aí fala, mas cadê a Mariazinha, que foi minha colega da escola, e eu queria conversar. Ah, ela não pode. Mas como não pode? Ela não está aí? Daí uma amiga falou, olha, ela está escondida porque ela está sem os dentes da frente, ela tem vergonha. Puxa, quer dizer, puxa, isso é de doer o coração, né? Sim. Fico até emocionado com isso, porque não pode, né? Poxa vida, as pessoas que nós passamos na vida, a gente tem que ter muita gratidão por tudo aquilo que a gente vivenciou, né? Exatamente. E depois ela conseguiu visitar, ficou amiga, tá? Depois já fez tratamento, tudo. Mas você vê com as pessoas, isso dá trauma, né? Com certeza. Essa questão da humildade é super importante, porque a gente vê níveis de socioculturais e de esclarecimento muito diferentes, né? Então, tem aquele paciente que, da forma que você explicar, ele vai entender o que ele tem, como ele precisa usar a medicação, e está tudo bem. É verdade. Mas tem as pessoas mais simples que você precisa usar uma linguagem específica para que elas entendam, porque senão é como senão você não entende, né? Falar grego, né? Senão... E vamos voltar um pouquinho agora, ser um pouco mais lúdico, para a parte do cursinho pré-vestibular. Tá. O seu posicionamento, isso é muito importante para vocês, queridos alunos e alunas. Quando eu falo alunos é no geral, tanto aluno quanto aluna. Você mudou teu comportamento do primeiro ano para o segundo e no quê? E os amigos que você convivia também, sempre teve alguma coisa engraçada que passou, porque vai dando uma confiança. Fale para eles um pouquinho. Como foi teu primeiro ano? Que você não conseguiu ingressar na Federal ainda, mas no segundo você detonou, estourou nas notas lá. É interessante isso, Giba, porque no primeiro vestibular, muitas vezes a gente vem com aqueles amigos do segundo grau, de jogar bola, se você sentar na turma do fundão, né? Daí tem muita bagunça. É verdade, né? Eles vão tudo pro fundão, né? É, tudo pro fundão. Então eu sentava na última carteira. E eu não passei realmente na primeira tentativa. Por pouco. Fiquei acho que por 2 ou 4 nomes. Faz parte. Aí eu tentei novamente e é um período difícil, né? Porque você volta ali em janeiro, fevereiro, aí você fala, puxa, vou ver tudo de novo, mas tem a facilidade de você lembrar, né? De muitas coisas. E tinha uma situação engraçada que no segundo cursinho, muito da matéria você já tem quase decorado na cabeça. Mas uma coisa que você me falou em off, você falou mesmo assim, eu assisti as aulas. Sim, assisti. Porque tem aluno que fala, eu já sei. Essa matéria eu sei tudo. Não preciso assistir, eu vou fazer outra coisa, vou sair um pouquinho. Tal. A gente nunca consegue captar tudo, né? A segunda vez que você assiste, ou você sedimenta mais, ou você sempre vai tirar algum aprendizado novo. E você começa a ter outras perguntas que nem no momento você pensava. O lance do porquê. Por que não é assim? Isso. Por que a gente está fazendo desse jeito? Não tem outra maneira? Sim. Isso é fundamental, gente, para ter sucesso na vida. Mas conte aí do fundão. E dessa forma você sedimenta, né, o teu conhecimento. Sim. Mas era engraçado que tinha um menino bagunceiro, ele sentava na minha frente. E tinha todos os amigos dele na sala e sabiam que ele não era muito de estudar.
E mas era amigo teu, já era amigo? Era amigo. E tinha algumas questões assim, né, da aula, algumas perguntas que você mesmo fazia. Estou lembrando, você está falando, estou lembrando. Eu lembro que era uma questão mudança de estado fusão, ebulição da água, e eu lembro que a resposta era assim, mistura azeotrópica. E aí você estava quase finalizando a pergunta e eu soprei no ouvido dele, mistura azeotrópica. Daí ele respondeu, todo mundo olhou assim, foi muito engraçado. Mas você que soprou. Isso, eu soprei para ele. Só para o pessoal lembrar que vocês estão tendo essa matéria. A substância pura tem 2 patamares, né? Você tem o estado sólido, né? Aí você vai para fusão, quando passa de sólido para líquido, naquele momento o patamar, né, a temperatura se mantém constante, depois vai para o estado líquido, e depois ebulição, a fervura, e depois vai para o estado de vapor. Agora, a substância pura tem 2 patamares, na fusão e na ebulição. Fica constante a temperatura nessa mudança de estado. Então é sólido mais líquido, fica constante, e líquido e vapor. Mas tem uma mistura, a mistura não teria patamar. Tem uma mistura chamada azeotrópica, que ela se mantém constante quanto ao ponto de ebulição. E eu tive o privilégio de estudar lá em São Paulo, ser direcionado, na verdade, pelo professor Geraldo Camargo de Carvalho, que muita gente estudou pelo livro dele, que foi o meu mentor. E eu estudava quase 4 horas todo dia com ele lá. Ele me passou as aulas que ele ministrava para eu poder ministrar também. E ele falava, Giba, etimologia é tudo. Etimologia é tudo. Azeotrópica. Como que eu analiso essa palavra? Zeus tem a ver com Deus, tá? E ferver também, pode usar o termo como ferver, de uma coisa volátil, né? Então, na verdade, ele vai usar aí como ferver. Então, azeotrópica, tropos quer dizer mudança. A quer dizer não, é negação. Então, uma mistura azeotrópica é que não varia durante a fervura. Então, a temperatura se mantém constante como se fosse uma substância pura. Mas a substância pura tem 2 patamares. A azeotrópica é só durante a ebulição. Então, essa importância, né, de etimologia na medicina, vocês cansaram de ver isso. Olha, né? Que interessante. Em medicina a gente tem muito assim. E aí você explicou pro cara, agora que eu estou lembrando. Isso. Baixinho. Isso. E aí a sala achando que o cara era um gênio, porque ele sabia tudo. Mas você que assoprava porque você já estava bem fixado. Com isso na cabeça bem fixado, isso. Né? Mas na medicina a gente tem muitos termos, né, que vêm do grego, latim, então etimologia é uma coisa bem importante, né, de estudar. Mas durante a faculdade a gente vai se familiarizando. Né? Vai se familiarizando. Porque se você pensar a palavra seco, é difícil. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, a prata. Por que você sabe que a prata, a gente estava conversando sobre isso, por que a prata é AG? A prata não deveria ser PR ou PA, prata? Não sei. Como é que eu vou saber? Então você tem que dar uma olhada na etimologia. A prata é AG porque vem do latim argentum ou vem do grego argyros. Então, se você pensar na Argentina, nosso país vizinho, é terra da prata, os platinos, bacia do Rio Prata. Então o cara já vai se ligando no cotidiano. Isso. E o mercúrio, ele é da cor da prata, é um metal líquido. Então, como a prata era argyros, do grego argila, eles pensavam que o mercúrio fosse prata derretida, hidro de água. Aí eles puseram hidroargyros. Só que não é, mercúrio é outro elemento químico. Então tem que tomar muito cuidado. E uma curiosidade que a gente sempre teve quando vai ministrar aula e os alunos têm essa dúvida, nós temos mais de 100 elementos. O elemento químico tem que ser representado por uma letra que é o símbolo. Mas pode ter 2 letras. Você vai falar, mas por que pode ter 2 letras? Nós temos mais de 100 elementos. Então há momentos que eu vou precisar do quê? De 2 letras. Quando acontecer isso, a primeira letra tem que ser maiúscula, a outra minúscula. Por exemplo, sódio vem do latim natrium. Então é N maiúsculo e o A minúsculo. Agora, aí vem a pergunta. Por quê? Se o alfabeto tem menos de 100 letras e nós temos elementos com mais de 100 elementos, por que a segunda letra tem que ser minúscula? Porque se você escrever CO, o O minúsculo, C maiúsculo, O minúsculo, é o elemento cobalto, que a gente estava falando sobre ele. E CO, as 2 letras maiúsculas, não é um elemento químico. Aí é uma substância química chamada monóxido de carbono. Então o aluno tem que ter essa noção ligando a português e etimologia. É tudo, português é tudo na vida da gente, na nossa linguagem, né? Sim, super importante. Interessante você falar a parte ali do Zeus, né? Por que eles deusificavam muitas
palavras, né? Muitos fenômenos da natureza não eram explicados, né, pela ciência. Verdade. Então por isso existia o deus Thor do trovão, o deus fogo, o deus da chuva, né? Muitas civilizações colocavam como explicações míticas, né, ou de deuses, né, para fenômenos da natureza que hoje são explicados. E tem tantas pessoas, né, que tem um nome sofisticado e a pessoa não vai atrás para ver a definição do nome, né? Tem um estupendo professor que eu entrevistei aqui, que é o professor Ieso de gramática. O Ieso tem a ver com Jesus, né? Olha só. Então, quer dizer, essas coisas, é legal a gente ir atrás disso. Você vai falar, não, tem que estudar. Eu sei, mas isso vai te ajudar, em algum momento vai te ajudar. Sim, super importante. Né? E me diga uma coisa, Peter, né? Assim, para você, porque dentro da própria oftalmologia você tem vários ramos, não tem? Tem vários ramos. No que muda? É legal para o aluno saber, quem vai para esse ramo, qual a postura sua diária, efetiva, assim, que você tem que tomar para o trabalho no dia a dia. Você acha isso importante para o cara já fazer uma previsão, se ele vai durante a vida se sentir tranquilo nesse tipo de trabalho? Sim, a consulta oftalmológica, de modo geral, avalia o olho como um todo, né? Sim. Não só o olho, mas um paciente, né? Então, a oftalmologia é o estudo da visão e dos olhos, mas nós, como médicos, a gente não pode deixar de lembrar que a gente está avaliando, tratando um paciente, uma pessoa, né? Mas dentro da oftalmologia existe um ramo que estuda só a córnea, só a catarata, a retina, glaucoma, uma infinidade de... Isso. Mas durante uma consulta a gente pode sim prever, porque nossos olhos eles são muito vascularizados e tem muita terminação nervosa. Sabe, Giba, tem muitas doenças neurológicas que a gente pode diagnosticar num exame de fundo de olho, por exemplo. Ou até saber que um paciente está com uma hipertensão mal controlada, que o diabetes não está controlado, avaliando a retina. Por isso que o curso tem que ser de medicina, tem que ser bem pesado nas outras partes, né? Você tem uma noção de um clínico. Exatamente. Para poder avaliar com precisão, né? Sim, muitas pessoas acham que a gente está só examinando o olho, mas não. A gente muitas vezes examinando o olho infere que aquele paciente está com a glicemia mal controlada, então a gente faz uma cartinha para o endocrinologista pedindo um acompanhamento mais esse trabalho multidisciplinar, né, que é super importante. Mas a parte física, a postura que você tem que tomar, porque isso é uma coisa importante, né? Nós estávamos conversando uma vez sobre isso, acho. Que o cansaço que posição que você vai tomar durante o dia inteiro, você vai ficar sentado, vai ficar em pé, tudo isso às vezes a pessoa tem que também perceber na escolha da profissão, né? Sim, a questão da ergonomia, né? Ergonomia. Sim, fale para eles também, porque isso é importante, né? Sim, existem profissões que demandam muito mais da tua postura, né? Um neurocirurgião, às vezes, pode levar 7 horas numa cirurgia e ficar em pé. As cirurgias na área da oftalmologia, de modo geral, são cirurgias mais rápidas. Então, nós operamos sentados, né? Então, o modo como eu opero, voltando à questão da tecnologia, né? Há 3 anos atrás eu operava no microscópio olhando para baixo, então a coluna sofria, por mais que a gente cuidasse da postura, né? Isso. Hoje eu opero usando um sistema de visualização 3D, então o microscópio 3D. A gente usa o mesmo óculos que a gente usa para ver filme 3D no cinema. O microscópio ele está ligado num computador que, além de ampliar a imagem, ele processa, ele aumenta a qualidade da imagem e permite um foco mais ampliado. Então isso torna muito mais confortável, né, para o cirurgião, questão da ergonomia. Eu não opero mais olhando para baixo, eu opero olhando reto, numa tela grande. E para o paciente isso traz mais segurança, porque todos os passos da cirurgia são muito mais previsíveis e perceptíveis. E sem contar a questão acadêmica, né? A gente tem residente, fellow na sala cirúrgica acompanhando a cirurgia, então eles também colocam os óculos, a mesma imagem que o cirurgião está vendo, o que eu estou vendo, o residente, o fellow, ele está vendo com a mesma precisão. Poder participar muito legal. Né? E a gente grava a cirurgia, consegue levar para congresso, compartilhar, né, alguma técnica nova, alguma cirurgia mais interessante. Levar num congresso. E dá uma realização muito grande, né? Quando você faz uma cirurgia
correta, precisa, e a pessoa fica super feliz, né? Deve ser uma gratidão, assim, gratidão não, de coração, mas você ficar emocionado, não fica? Sim, é muito gostoso. Quando a gente trabalha com amor, fazendo o que gosta, é uma realização muito interessante. Mas na oftalmologia, né, eu vejo um perfil muito comum entre os cirurgiões oftalmológicos, que são pessoas muito metódicas e sistemáticas, porque uma cirurgia oftalmológica ela não pode ficar mais ou menos. Ou a cirurgia sai perfeita, ou não é legal. Então a gente tem essa cobrança, né, de sistematizar, seguir protocolos para que tudo seja correto, conferir o olho, né, olho direito. Às vezes tem 2 pacientes com o mesmo nome na mesma manhã. Puxa vida. Então veja, o nível de conferência e reconferência que a gente faz é absurdo para não ter erro. Então, como é uma área onde a gente confere muito, uma área que não pode ter erro. Em termos de congresso ou alguma experiência, você já teve fora do Brasil? Chegou a viajar? Já. Para onde foi? Conta para o pessoal também que isso é importante, né? Sim. Todos os anos existem grandes congressos, né, em todas as áreas. Tem congresso na Europa, congresso nos Estados Unidos, às vezes nos Emirados Árabes. Mas chega um momento que a gente precisa escolher. Não dá para ir em todos os congressos, senão a gente também não trabalha. Então, geralmente a gente prioriza aqueles congressos onde nós somos convidados, né, para dar alguma aula, uma palestra. Então, todo ano eu sempre vou nesses. E, quando possível, tento ir em mais um ou outro congresso. Mas você já se sentiu super, assim, surpreendido? Fala, meu Deus, é isso? Das inovações? Está muito em cima de inovação tecnológica ou tem alguma coisa até da pessoa mesmo que descobriu, não só na tecnologia de maquinário, de toda essa parte aí de... Muito legal essa pergunta, Giba, porque veja, nos Estados Unidos a gente não percebe tanto isso, eles são mais engessados em questão de protocolos, regulamentações, leis antigas, eles demoram para evoluir um pouco nisso. Na Europa, a gente já vê técnicas que eles já começam a fazer e divulgar, que nos Estados Unidos eles começam depois. A maioria das pessoas tem essa ideia que os Estados Unidos é pioneiro sempre em tudo. Não, eles têm muita tecnologia, mas na Europa eles conseguem já iniciar técnicas França, Suíça, inovadoras um pouco antes. Alemanha, tudo isso aí, né? Sim. Então, e em momento algum você pensou em ir para outro lado da medicina? Para uma outra especialidade? Outra especialidade, vou fazer cirurgia geral, vou fazer... Não? Depois que eu já estava na oftalmologia? Não, quando você foi escolher, você não falou, puxa, eu acho que eu vou fazer... Eu fiquei muito inclinado por neurocirurgia. Eu sempre gostei da área cirúrgica, áreas que englobam, né, microcirurgia e um nível de precisão e detalhamento. Acho que isso é perfil, né? Então eu gostava muito de neurocirurgia, otorrino e oftalmologia. Eu fiquei na dúvida dessas 3 e acabei indo para oftalmologia porque agregava muito dessa parte de raciocínio abstrato, tecnologia e precisão. Em termos de parte facial, principalmente hoje em dia, eu estava lendo sobre isso também, o Brasil, as mulheres são muito vaidosas em relação a isso, e tem país que não liga muito, né, para a parte de ajeitar o rosto e tal. Aí tem que ter um cuidado muito grande também com a visão, né? Com certeza. Porque se você fecha aqui, né? Sabe que a área de plástica, uma pessoa comentou comigo, é muito verdade. As pessoas vamos falar para eles também. As pessoas não param para pensar. O Brasil é um país com um litoral imenso. Então, no verão, ou até em cidades litorâneas, o tempo todo as pessoas estão com os corpos expostos. Então, essa questão da vaidade, né, cuidado com o corpo é muito forte no Brasil. Tanto que a área de cirurgia plástica é muito forte. Muitos colegas meus dão curso fora, viajam para o exterior para dar palestras e curso, porque aqui o volume de cirurgia realmente é muito grande. Mas existe cuidado uma área, com os olhos na praia. Sim. Existe uma área da oftalmologia, que é a oculoplástica, que cuida dessa parte de pálpebras, estética, ocular. Como é que chama? Oculoplástica. Oculoplástica. Ó, gente, vai anotando aí. Mas cuidados com a visão, sem sombra de dúvida. O uso de óculos escuros
escuros é super importante, porque ajuda a filtrar a radiação que os nossos olhos recebem, né, da luz do sol. E veja, questão das pálpebras, mesmo que você passe filtro solar, é difícil você passar protetor nas pálpebras. Então, o uso de óculos escuros é muito importante. Existem vários tipos de câncer que acometem a região inferior da pálpebra, até pela inclinação, né, da radiação solar. Então, o uso de óculos escuros é super importante. E sentido. O tempo inteiro, no celular, o dia inteiro, a moçada que fica, não faz bem também, né? Giba, a gente fala que hoje existe uma epidemia de miopia, né? O fato das pessoas ficarem muito tempo em tablet, celular, computador, isso estimula, né, tanto a miopia como aumenta a carga de radiação que a gente recebe. E veja, a nossa genética é além a mesma. Da coluna, né? Além da coluna. Além da coluna. A nossa genética é a mesma há milênios, né? Mas o modo como a gente vive mudou muito, principalmente de 30, 20 anos para cá. Há 40 anos atrás, a gente não passava tanto tempo na frente do computador, né? Tantas pessoas expostas à radiação de tela. E qual a atitude que a gente pode tomar para minimizar isso? Não usar o computador, não, mas... Não tem como, né? Não tem, né? A gente segue uma regrinha dos 20. A gente fala que é a regrinha dos 20? A cada 20 minutos, né, de leitura, uso de tela, a gente deve parar 20 segundos e olhar. Isso vem dos americanos, eles usam pés em vez de metros, né? Então, olhar para 20 pés. 20 pés seria uma distância longe. Então, resumindo, a cada 20 minutos, para 20 segundos, olha para uma janela, olha para o longe, isso descansa um pouco. A acomodação, o nosso cristalino, ele fica acomodando às custas de um esforço. Quanto mais próximo a gente focaliza a leitura, mais o cristalino ele se esforça. Isso causa esse excesso de acomodação. Eu vou fazer agora quebrar um pouquinho, porque a gente está falando de tanto problema também que pode dar doença, não pode e tal. Mas o ANTA, não sei se você lembra, acho que eu falei para você uma vez. O ANTA já foi no Ele foi uma vez no oftalmologista. E aí o oftalmologista, você lembra? O oftalmologista falou que ele tinha o quê? Não era miopia? Miopia. Aí ele chegou para mim, pessoal, o ANTA chegou para mim, ele foi no oftalmologista. Eu falei, e aí, Antinha? Eu levei, mas eu quis que ele fosse sozinho. Porque senão parece que tá pajando, né? E aí ele voltou e falou, ó, Giba, vou fazer a voz dele, tá? Aliás, eu até gravei essa parte de vídeo uma vez na rádio. Ó, Giba, eu fui lá no oftalmologista. Falei, e aí? Giba, me arruma uma grana, eu preciso ir numa loja de materiais de construção. Eu falei, mas por que, Anta? Quero saber como é que ficou a tua vista. Eu vou precisar, Giba, de uma grana, eu vou comprar 1000 torneiras. Eu falei, 1000 torneiras? Você vai comprar um hotel? O que você vai fazer, né? Ele falou, não, Giba, o médico foi bem enfático. Ele falou que eu tenho miopias. Uma piada muito boa essa, hein? Não foi boa, gente. Mas é o trocadilho. Ele trabalha sempre com o português, né? Na dualidade das... Quem teve aula com o Giba sabe, né? A gente não sabe se presta atenção na matéria ou nas piadas. Né? Tem que mesclar, porque senão não vai, né? Tudo jogado, ninguém entende nada, né? Ninguém pergunta nada. Então a gente tem que fazer essas brincadeiras para quebrar um pouco, né, o gelo de Sim. Ficar só ali. No meio tenso, né, é difícil o aluno assimilar, gravar tudo. Então essas brincadeiras ajudam a descontrair e tornar o processo de aprendizagem. O Lica também faz muitas brincadeiras boas e tal. O Nadim de pular, né? É muito legal isso, porque, não sei se você concorda, Peter, para a gente aprender conscientemente, você não pode estar nervoso. Sim. Se você está nervoso, tenso, você não capta tudo. E mesmo se alguém fala, mas presta atenção, você começa a prestar atenção, meu Deus, eu perdi essa palavra, meu Deus, como é que é? Calma, Sim. calma. Muitos alunos falam para a gente, você passou por isso. Falam assim, poxa, Giba, nessa época, eu já não lembro mais nada. Agora nós estamos aqui, né, quase finalizando maio, eu não lembro nada que foi dado. Eu estou perdido, não está, é natural. Sim. Não tem como lembrar de tudo. Mas aí vem revisão, depois vem outra revisão. O positivo, ele vai sempre revendo a matéria. E calma que você vai relembrar. Porque é uma coisa assim de desespero, né? O cara fala, não estou entendendo nada. Se você tentar explicar, não sei, isso eu não sei também. Você fala, outro dia eu estava conversando com um menino, ele falou, não sei. Eu falei, mas você não lembra do PV igual a NRT, a parte de hibridação, todas essas partes que eles viram? Não lembro, mas lembra, lógico que lembra. Se você começar a falar, ele vai lembrar.
Sim. Então, você que passou por isso, tem que ter essa tranquilidade e confiar no que ele aprendeu, né? Exato. Veja, fazendo uma analogia com o processo de aprendizagem de uma criança, né? Uma criança aprende brincando. O cérebro delas é uma esponja. Elas têm um HD zerado, livre de preocupações, então o nível de retenção de conhecimento é absurdo. Então, isso que você falou faz todo sentido. A tensão prejudica realmente o processo de aprendizagem. E também não ter medo de participar da aula. Exatamente. O professor tem que dar uma liberdade para o aluno participar. Sim. Não quer dizer que ele vai... Tem gente que fala, mas vai prejudicar a aula. Não vai. A aula vai caminhando na mesma frequência com o aluno, né? E vai aprendendo, pergunta, se errar não faz mal, pô, você está ali para aprender, como você falou, o simulado é feito para a gente errar, para nunca mais esquecer aquilo, né? Como você vê isso, Giba? Dá aula para muitas pessoas, né? E você, a gente percebe que você dá muita liberdade para o aluno participar, mas nunca tem bagunça. O aluno nunca ele tive super problema respeita. de bagunça. É por causa do intercâmbio, né? É a confiança. O aluno sabe que eu acredito e estou torcendo por eles. Então, eles têm a mesma postura em relação a mim. Eles me tratam super bem e respeitam o meu trabalho. Porque eles sabem que eu não estou ali para dar nota ruim, não é isso. Ele pode até tirar uma nota baixa, mas ele sabe que dia a dia, cada aula é um momento mágico. A gente está treinando para eles se darem bem no vestibular. Está falando, a Lica falou sobre isso também, o amor que a gente tem pela profissão e pelos alunos, assim como você com os seus pacientes, né? Que interessante, né? É Veja, isso. é um respeito mútuo, né? Fantástico. Isso, o Brasil precisa disso, né? De um respeito mútuo. Sim. Para o país caminhar e ter equilíbrio. Porque tem tanta gente boa no país, né? Com certeza. Tanta gente boa. E voltando um pouquinho agora para a parte de... Não quer falar dos seus filhos lindos? Fala um pouco da família. Vamos falar também, porque se a pessoa pensa, poxa, o cara só vai lá de oftalmo, né? Eu sou casado com uma médica oftalmologista também, ela é oftalmopediatra. Trabalho árduo, hein? Árduo, difícil. O atendimento de criança é uma área bem específica, porque é difícil você atender criança. Cada criança tem seu temperamento, suas necessidades, então a oftalmopediatria é uma área muito bonita, assim, bonita da oftalmologia. Criança é muito bonita, né? Eu adoro, eu sou suspeito para falar, eu tenho 2 filhos, meu mais velho tem 4 anos, Daqui a pouco já está aí com o celular, ou já está? Pois não, a gente tenta segurar. É importante segurar. E meu pequenininho tem 6 meses, é o Eric. Que legal, hein? E a parte de ginástica, você fazia na época do positivo ou não? Você nunca cuidou assim? Como é que foi? Fazia, não, sempre tendo. Isso é importante. Tem que falar para eles também. Tem gente que quer ficar. Sabe o que falaram para mim outro dia? Uma menina estava junto com o namorado. Falou, Giba, o segundo semestre, porque eu não está dando, eu estou atrasando algumas matérias. Não é normal que atrasa, não tem como. Está tudo em dia, redação e tal. Sim. Não, Giba, mas eu já botei na minha cabeça. E tem pai que pressiona. Eu vou estudar 14 horas por dia. Gente, se a pessoa fizer isso, chega em setembro, ela não aguenta mais. Não quer nem ouvir a aula. Não é verdade? Certeza. Até a parte da visão fica afetada, né? Sim, com certeza. Veja, se uma pessoa tem 14 horas para estudar, se ela passar essas 14 horas estudando, ela vai ter um rendimento muito menor do que se ela organizar, criar pausas, né, programadas. Então aí que entra a atividade física. A pessoa estuda 3, 4 horas, faz uma pausa de 1 hora, faz uma atividade, um exercício físico, volta com a cabeça muito mais fresca, o cérebro já resetado. Ativa a circulação, né? Endorfina, o cérebro funciona melhor e a capacidade de estudar, a concentração e aprendizagem é muito maior. Tem vários trabalhos que provam isso, né? Que depois da atividade física, a tua capacidade de concentração, até relaxamento... E a gente tem uma gratidão com o corpo, né? Exatamente. Você movimentou... Nossa, você fica feliz, né? Isso. Às vezes, para ir à academia ou andar no parque ou correr, você fala, não, tá muito frio, não vou não, ou tá calor, não. Ficar deitado aqui no sofá vendo TV ou no computador, mas não é, tem que dar um gás, né? O segredo são 5 primeiros minutos, né? Começou, passou 5 minutos e vai embora. É incrível isso, né? É incrível. Mas para quem está estudando, isso é fundamental, organizar o tempo de estudo, né? Então essas pausas programadas são fundamentais. E toda a parte também, né, já que toda a tua medicina, trabalhando como médico e tal, de dar um apoio também na parte de saúde dela, né?
Sim, com Então certeza. tem que cuidar também. Tem gente que fala, depois que eu fizer o vestibular eu vou me cuidar. Não, tenta ver o que está acontecendo para melhorar. Tem tanto médico bom, né, aqui em Curitiba. Esse cuidado deve ser um cuidado, uma atenção contínua, né? Não deixar acumular um problema de saúde para vir num estágio mais avançado. Imagina, né? No dia do vestibular dá tudo errado, aí com dor não tem tal. como. Essa parte do relacionamento em Curitiba dos médicos é bom, não é? Muito boa, muito boa. É bom, né? Curitiba é interessante, é uma cidade... Eu acho essa cidade sensacional. Eu sou paulistano, mas eu acho sensacional essa cidade. É paradoxal, né, Giba? Por um lado, é uma cidade grande, mas todo mundo se conhece. Você vai num restaurante, encontra geralmente as mesmas pessoas. Você tem aquele grupo de relacionamento bem estruturado e quase que fixo, né? E é interessante porque, falando agora para o Carneiro, que é filho do professor Carneiro também, o Fábio Carneiro, na parte de oftalmo tem muita física da parte de óptica, né? Sim, física é legal, pura, é tudo óptica. É pura isso aí. O estudo de aparelhos que fazem correção de miopia, né? Como que o laser vai corrigir grau na córnea, fazendo uma ablação, né? Um tratamento de mudar a forma da córnea e com isso deixar a pessoa mais livre de grau, ou a tecnologia empregada nas lentes intraoculares. Hoje em dia, quando a gente opera catarata, a gente remove a catarata e implanta lentes que têm uma tecnologia capaz de deixar a pessoa muito mais independente de óculos. Isso é ótica e física pura. Olha aí, pessoal, tem gente que fala, eu vou para a área médica, não quero nada com física, matemática. Não, tem a ver. E matemática também, né? Sim. Cálculo de distância, toda essa parte aí de... Tem muita matéria que a pessoa acha, nunca mais vou ver na vida. Às vezes vai ser o principal conceito de uma coisa que a pessoa vai trabalhar e estudar. E outra coisa que eu falo muito para eles é conversar com as pessoas. As pessoas, é uma diversidade tremenda, cada uma vem de uma região e tal. Conversar, o pai é médico, o que ele faz? Você aprende. Só de ouvir a outra pessoa falando, você já aprende. Parte de agricultura, o que tem lá em Rondônia, o que tem lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul agora, infelizmente, está com essa catástrofe, né? Vão ter que superar isso aí. Até pensa, é uma tristeza, mas se o aluno conversar, porque o positivo tem muitos alunos, então não fique só naquele teu grupinho, procure interagir, é legal, né? Se o país puder fazer isso com as pessoas, né? Com certeza. Eu vejo assim, que o sucesso ele é como uma pizza, né? Tem várias fatias. Não basta só você ter o conhecimento técnico. Claro, o conhecimento técnico ele é super importante, mas você precisa ser bem relacionado, você precisa ser humilde, tratar bem as pessoas, ter esse relacionamento que você comentou é super importante, Giba, porque muitas vezes o maior divisor de águas na vida de uma pessoa, às vezes é um contato que abriu portas, né? Então isso é super importante. Você mantém uma rede, né? Isso. E às vezes você quer um trabalho, aquele você não consegue, mas você conhece uma pessoa que vai indicar um outro que é até melhor que aquele. Exatamente. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Ser bem relacionado é super importante. Além de você aprender, né, com a experiência das outras pessoas. A gente não aprende só no computador, só em livros, né? Exatamente. Você aprende no dia a dia, conversando. E tem algum assunto assim mais fatigante assim da tua parte dentro do ramo da oftalmo, que é mais desgastante, mais preocupante quando chega um paciente? Mais preocupante? Ou assim, dos que mais vem para fazer o quê? Para fazer exame de carteira de habilitação, não? Eu recebo muito paciente cirúrgico, né, para cirurgia de miopia e catarata, mas a gente nota bastante frustração nessa área. É a pessoa que tem catarata, mas está algum tempo sem passar por uma avaliação oftalmológica e chega e fala, poxa, doutor, fui reprovado lá no Detran. Aí a gente vai examinar a pessoa e ver que realmente só o fato de atualizar os óculos não vai melhorar a visão, porque os óculos eles corrigem grau, mas não corrigem a opacidade, né? A catarata é uma opacidade interna do cristalino, a lente natural que nós temos nos olhos. Então, muitas vezes, a gente operando esse paciente, ele fica apto, né? Com uma visão muito melhor, uma visão de qualidade para poder passar no teste do Detran. Isso é bem comum. Legal saber isso, hein, pessoal? Dos amigos que você tinha, que você falou que eram os amigos, que
para sair, para conversar, baile, festa e tal. Quantos foram para a UFTAL? Poucos, né? Tem essa estatística de quantos foram? Poucos, né? Puxa, porque eu tinha uns amigos que hoje são advogados, engenheiros, alguns foram para a área médica, atletas não, mas muitos foram para medicina, mas cada um seguiu algum rumo, uma especialidade diferente. Porque eu nunca me esqueço, porque a minha irmã é lá da Unicamp, e quando a gente era pequeno, ela fez medicina lá. O pessoal falava assim, o grande centro oftalmológico é do Burnier, é isso? Instituto Penido Burnier. Penido Burnier. Nunca me esqueci disso. Minha mãe falava, não, tem que levar a tia, porque como meus pais eram médicos, os parentes que não eram, tudo vinham pedir dicas, né? Como é que, qual o melhor, pode indicar, perguntar para minha mãe, para meu pai, Penido Burnier, um negócio assim. Burnier. E depois foi para São Paulo também um trecho. Isso tinha muito, né? De uma cidade que é bam de tudo aí de oftalmo. Você chegou a ouvir isso na época? Sim. E até era um motivo para muitas pessoas irem para fora do país, fazer cirurgia nos Estados Unidos, na Europa, porque não se tinha toda a tecnologia aqui. Né? Que hoje já tem. Hoje já tem. Você vê a conquista, hein, gente? Isso é uma conquista que eles não dão. A gente às vezes não dá valor, né? Mas uma parte da minha formação eu fiz em Dallas, nos Estados Unidos. Fez em Dallas? Em Dallas. E observando o modo como eles operam, é impressionante. Os aparelhos que eles têm lá são os mesmos que nós temos aqui. Olha só, gente, cirurgia em Dallas, né? Em Dallas. De oftalmologia, né? Então, a parte de tecnologia, a gente detém. Os grandes centros, né, como Curitiba, você tem o mesmo nível de tecnologia de um hospital Mount Sinai de Nova York ou de um centro grande da Suíça. Talvez o que mude seja protocolos, o modo como a pessoa faz a cirurgia, mas a tecnologia hoje está bastante difundida. E você assistindo ali, você percebia que tinha muita coisa em comum? Sim, era isso impressionante. Deve ser gratificante, né? A gente muito vê gratificante. A gente fica países até de ponta fazendo isso. A gente fica também. Feliz e fala, poxa, a gente tem tudo isso lá. Por isso que tem que valorizar o conhecimento, né? Exatamente. Experiência, conhecimento, isso é tudo. Sim, a gente vai enriquecendo. E lembrando também, São Paulo perdeu um pouco na época do movimento. Muita gente hoje já está optando por outras. Assim, o trânsito, tudo é tão difícil lá, né? Muito difícil. Eu estava falando com o professor Renato, né? E hoje eu estava falando com ele. Ele estava falando, Giba parou lá com a reforma e tal. Essas coisas, assim, eu estou falando isso por causa de Curitiba, que eu amo Curitiba. Sou paulistano, mas amo Curitiba. Dá essa chance, porque isso acaba influenciando até no trabalho do médico, porque para o paciente se deslocar para ser atendido, com uma cidade que está toda congestionada, é difícil, né? Exato, sim, super importante. Então a pessoa tem que analisar, quando você for fazer uma profissão para o resto da vida que você vai usar, você tem que pensar em tudo isso também, né? Com certeza. Se a ansiedade é compatível, não é, as dificuldades que você vai ter, se tiver um problema médico, você vai ter um distanciamento muito grande que não vai dar tempo de atender se for uma coisa grave, né? Sim, super importante. Então eu acho que esse planejamento é tudo. Eu sempre falo para eles que um hoje bem idealizado e realizado vale por 2 amanhãs. Sensacional essa frase. Mas porque se você idealiza o que vai rolar na tua vida, o amanhã não é só amanhã no dia, mas é o amanhã do teu futuro. Exato. Então idealize o seu futuro, batalhe pelo teu futuro, continue se divertindo, se relacionando, tudo, sem exageros, mas isso vai dar uma potencialidade para o teu futuro, né? Com certeza. E conhecer, assim, o máximo que puder. Às vezes não dá para ir na cidade, mas você pode ler um pouquinho sobre ela, tem parente, você liga e tal. Sim. Posso fazer uma pergunta agora, é um pouco atípica. Claro. Com tudo que acontece no Brasil, que está acontecendo essa parte da terra invadir, o cara que mergulha naquela água e tal, afeta diretamente a vista também, né? Assim, mas o que pode dar ali? Assim, tem algumas coisas que são comuns, não só lá. Você mergulha aqui em Curitiba, vai atender alguém, o bombeiro cai lá. É super importante. Os pacientes usuários de lente de contato. Olha aí, gente, preste muita atenção nisso. Precisam cuidar bastante, porque água de rio, né, piscina, pode ter um protozoário chamado acantameba. Acantameba? Ele gosta de lente de contato.
E se a pessoa não desinfetar ou se esse micro-organismo se desenvolver, pode causar alterações de córnea muito importantes, infecções até bastante graves. Então, por isso a gente sempre sugere que o paciente que usa lente de contato retire as lentes de contato para entrar na água. Ah, legal saber isso, hein? Bem importante. E outra coisa, eu nadei muito também, mas eu não era o meu forte, eu gostava mais de esporte com bola e tal, o handball, basquete, vôlei, mas sabia nadar bem. E a gente mergulhar em piscina com ozônio, cloro, não é legal, né? Ou você ficar de olho aberto embaixo d'água? O sal ele é irritativo, Sim, né, para os olhos, assim como o cloro. Então, se você entrou no mar, piscina, tem uma irritação ocular, pinga uma gotinha de lubrificante, né? O lubrificante ajuda a tirar esse excesso de cloro ou do sal, né, que são irritativos para os olhos. Fica tudo bem, tudo claro. Bem, né? Se persistir por 2, 3 dias, aí procura um médico. Legal, legal. E, doutor, nós estamos quase chegando no tempo aí, então eu queria que o senhor, vou chamar de senhor por toda a tua carreira. Imagina, me chama de você, gente. Então tá, então Giba. você. Eu queria que você falasse um pouco para os alunos que eu tenho atualmente e que você conviveu e também foi aluno, assim, o que esperar para tentar melhorar esse país nessa parte de estudo, de educação? O que você diria, assim, um conselho, como se fosse para o seu filho, que logo, logo já vai estar também para a parte de estudos e tal? O que você deseja para eles? Algum conselho que você possa dar? Simples, não precisa ser nada sofisticado. Né? O estudo ele é transformador, né? Eu acho que se tem algo que ninguém tira de você, é a tua bagagem de conhecimento, tudo que você estudou. Então, pode falar para eles lá. Estudar sempre vai valer a pena, né? E se você está pretendendo fazer um vestibular mais difícil, não desista, né? A obrigação que você tem é de estudar, mas passar, infelizmente, nem sempre a gente consegue, porque realmente é um sistema bem pesado, né? De pontuação, são provas difíceis, mas nunca desista, tenha sempre estratégias de organizar e planejar os teus estudos, com intervalos, com pausas, mas manter uma constância. Eu acho que a constância é sempre importante. Então, um pouquinho todo dia é muito melhor do que fazer muito de vez em quando. Ainda mais em cima da hora. Exatamente. Então, acho que essa organização, a constância, né? Tem uma frase que eu acho muito legal, que a excelência não é um feito, mas um hábito. Então, tudo que você faz constantemente te leva a um poder de excelência, que nem juros compostos, né? Sim, eles têm um poder fantástico. Matemática. Então, eu acho que o hábito que você mantém sempre vai te trazer um resultado muito mais formidável do que um feito grande de vez em quando. Ó, que legal. Doutor, deixa eu cumprimentá-lo, eu vou só dar uma frase aqui para a gente finalizar. Joia. Foi um prazer enorme tê-lo aqui e a gente sempre trocar essas ideias, está sempre convidado aí para a gente, novidades na área de oftalmologia, toda essa parte. E nós falamos de muita gente do passado aí, né? Que ajudou, que o senhor falou da pessoa que te ajudou, te orientou, que ele sorria dando aula, os cursos que você fez lá em Dallas e tal. Então, essa gratidão, eu acho que é a coisa mais importante, assim, de coração na vida. Agradecer aos pais, agradecer a tudo que nós pudemos vivenciar e que foram para um outro estágio, né? Para um outro estágio, para uma parte superior. Então eu queria terminar, gente, falando uma frase bem simples. O que a memória amou se tornou eterno. Então lembre com muito coração disso. As pessoas que você teve o privilégio de conviver, elas te passaram muita coisa boa. Fica até emocionado. Linda essa frase, Giba. O que a memória amou se tornou eterno. Um grande amor que você teve, um filho, ou tudo, gente. Se você ainda está nesse momento com eles ou não, mas se você se apaixonou por isso da época, ele está numa gavetinha aqui. Então isso aí é eterno. Então valorize o amor, valorize a educação. Um grande abraço no coração de todos vocês. Hoje tivemos o privilégio do Dr. Peter Ferenczen. Obrigado, Giba. Foi um prazer estar aqui, muito agradável o nosso bate-papo. Valeu, gente. Tudo de bom, pessoal. E educação sempre, hein? Tchau.